Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui de volta para mais uma aula sobre princípios básicos para a interpretação da Bíblia, baseado na Bíblia de Estudo do Discipulado, cuja versão é Nova Almeida Atualizada, página 14 da introdução, que traz 24 princípios divididos em 4 categorias, baseados no livro de Walter Henrichsen, não sei se esta é a pronúncia correta, o livro intitulado Princípios de Interpretação da Bíblia, da editora Mundo Cristão, publicado em 1980 e que não é mais publicado. A gente o encontra usado na estante virtual na internet, segundo uma pesquisa que eu fiz. Mas antes de ir diretamente para os princípios apresentados pelo Walter Henrichsen no seu livro, nós estamos trazendo alguns princípios mais elementares, resultados até da própria experiência que eu tenho no estudo da Bíblia e especialmente para a pregação durante os últimos 37 anos. E hoje nós queremos falar sobre este princípio. Anote isso aqui que ele é muito importante. Jesus Cristo é a chave principal, é a principal chave para a interpretação da Bíblia. Isso quem diz é a própria Bíblia, e isso quem diz é este autor, Gerald Bray, no livro História da Interpretação Bíblica, e que é consenso entre os estudiosos do assunto. Eu vou estar trazendo aqui nas próximas aulas indicação de alguns livros como sugestão para aqueles que querem se aprofundar no assunto da interpretação bíblica. Mas para hoje, anota este princípio aí. O primeiro princípio foi: leia a Bíblia toda. Aliás, o primeiro princípio não é exatamente um princípio, é mais uma sugestão. Leia a Bíblia toda e sistematicamente até se tornar um prazer, um hábito prazeroso para você, o estudo das Escrituras. Foi a primeira sugestão. Segundo, estude a Bíblia em várias versões, comparando uma versão com a outra. Isto é algo que ajuda muito a esclarecer, especialmente os que não têm acesso a uma formação na área de exegese e interpretação bíblica. Vai chegar o momento em que nós vamos falar sobre exegese, e o autor deste outro livro aqui, Gordon DeFee e Douglas Stuart, é um livro escrito a dois, Entendes o que lês? Ele aborda com muita propriedade o tema da exegese, a necessidade da chamada exegese. Mas, então, para quem não tem muito acesso, por exemplo, às línguas originais, né, e não pode fazer uma exegese muito mais profunda, este princípio aqui é muito importante compreender este princípio. Qual é o princípio? Jesus Cristo é a chave para a interpretação da Bíblia. E eu quero ler alguns textos com os irmãos. Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 5. Note este detalhe, abra sua Bíblia e acompanhe aí. Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 5. Diz-nos assim a palavra de Deus. Vi então na mão direita daquele que estava sentado no trono, Deus, um livro em forma de rolo. Inclusive, naquela época, os livros em geral eram em forma de rolo, não na forma tal qual nós o temos aqui. Os livros eram manuscritos. E aí ele diz: escrito por dentro e por fora. Normalmente era uma folha só, que era enrolada, aquela folha de pergaminho ou de algum tipo de outro material. E pergaminho ou papiro eram os materiais mais comuns, né, naquela época.
E o rolo estava bem aproveitado. Normalmente os rolos aproveitavam um lado e outro da mesma folha. Por isso ele diz, estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Isso era indicação de que aquilo era um texto oficial. Provavelmente um decreto real. Eles eram documento oficial do rei. Ele era enrolado, o rolo, e depois tinha uma espécie de um barro, que eles amassavam aquele barro umedecido, e ele era colado na beira final, onde a última volta lá do rolo, era colado ali e selado com o selo do rei. Só podia ser quebrado. Para poder abrir aquele rolo, era preciso quebrar aquele barrinho que ficava colado ali. E só podia ser quebrado pelas pessoas autorizadas pelo rei. Se alguém violasse um selo daquele, estava violando um decreto real. Então temos aqui Deus sentado no seu trono como soberano do universo, e ele tem na sua mão um rolo. E detalhe, a quantidade de selos colocado em determinado documento oficial representava a segurança daquele documento, a importância daquele documento. E este documento aqui tem 7 selos, ou seja, o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. E ele continua dizendo, verso 2: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte. O que esse anjo proclamava? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Quem é digno? A quem foi destinado a abrir este livro? Aí ele diz, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Era o decreto do Rei eterno, Deus, Criador do céu e da terra, Senhor do universo. E aí não foi achado nem no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, nem na terra, homens simples, poderosos, quem quer que seja, nem debaixo da terra, ou seja, nem entre os mortos, foi encontrado alguém digno de abrir o livro. E aí ele diz, a coisa era tão séria que nem de olhar para ele. Tal importância e grandeza deste livro. Versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E esse fato causou uma grande comoção aqui no João, que chorava por não encontrar ninguém, não haver ninguém que pudesse abrir o livro. Versículo 5, então um dos anciãos me disse, não chore. E aí João representa cada um de nós. Nós não precisamos chorar em busca do conhecimento dos decretos divinos. Por quê? Ele diz, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, uma designação para o Cristo, quando Jacó abençoou os seus filhos antes da sua morte, ele se referiu a Judá, um dos seus filhos, como um leão sentado numa sombra, mas pronto a devorar suas presas. Então, representando o Cristo que adviria da tribo de Judá. Então ele diz, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, o rei da dinastia de Davi, que vinha cumprir as profecias sobre a dinastia de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Este leão da tribo de Judá, raiz de Davi, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele tem autoridade e através dele nós podemos chegar à compreensão, ao conhecimento e à compreensão dos decretos divinos revelados nas profecias, nas escrituras. Por isso que nós estamos falando deste princípio que é Cristo é a principal chave, ou é a chave por excelência para a compreensão das Escrituras. Isso está revelado aqui
em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 5, mas tem mais. Mesmo ainda em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, o anjo traz uma revelação para João. Abra sua Bíblia e confira. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Diz-nos assim a palavra de Deus. Deixa-me encontrar a referência aqui. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me diante dos seus pés. O João se prostra diante dos pés do anjo que estava lhe trazendo a revelação do Apocalipse. Então ele diz, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Ele diz, eu sou tão servo de Deus quanto você, João, e todos os seus irmãos, ou todos nós. O anjo se define assim. Quando eu vejo pessoas rezando para anjos, ontem eu estava assistindo uma reza que ficou muito famosa aí no YouTube, está muito comentada no Brasil inteiro. E eu vendo o povo ali rezando para anjos, rezando para Maria, para outros santos, sendo que aqui ele coloca anjos e seres humanos, todos que já viveram, que vivem, que viverão, todos no mesmo nível de servos de Deus. Só Cristo está acima de todos. E ele diz que estes são os que guardam o testemunho de Jesus, falando dos cristãos. E aí ele manda o João e vale para nós, adore a Deus. Só Deus pode ser adorado. Só Deus pode ser adorado. Jesus disse para o diabo, na tentação no deserto, quando o diabo sugeriu a Jesus que se prostrasse diante dele e o adorasse, Jesus disse ao Senhor, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Só a ele servirás. Essa palavra de Jesus para Satanás, lá na tentação no deserto, também serve para nós no quesito interpretação bíblica, quando Jesus diz, está escrito, aonde? Nas Escrituras. Com isso, Jesus estava mostrando ou demonstrando a autoridade das Escrituras. E aí, de novo, isso faz de Cristo a chave para a compreensão das Escrituras. E aí ele diz, final do versículo 10 que nós estamos lendo, estou lendo Apocalipse 19, 10. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pega essa frase. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda a profecia do Velho e do Novo Testamento aponta para Cristo. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, em Colossenses capítulo 1, que todas as coisas do céu e na terra têm sua origem em Cristo, subsistem em Cristo e convergem no final de tudo para Cristo. Portanto, Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a chave da profecia, a compreensão das Escrituras obrigatoriamente passa pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho incentivado os irmãos da Igreja Batista Redenção a leia a Bíblia sob as lentes de Cristo, usando óculos de Cristo, vendo Cristo nas Escrituras. Quero até dar uma palavra sobre isso no final, daqui a pouco. Então, Jesus Cristo é a chave para compreender tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Quem não aprendeu a perceber Cristo no Velho Testamento também, não vai ler o Velho Testamento corretamente. Cuidado com isso. Tá certo?
E aí mais um texto, aliás 2 aqui para a gente, na verdade um texto só, para a gente concluir este ponto. Jesus Cristo é a chave para a interpretação da Bíblia. Podemos dizer a chave principal, porque há outras, mas todas elas derivadas do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo, Apocalipse acabamos de ler, é Evangelho de João capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, e depois dos versículos 45 a 47. Isso aqui é interessante sobre este princípio de que Jesus Cristo é a chave para a interpretação das Escrituras. Versículo 39, João 5 diz: vocês examinam as Escrituras e as Escrituras que existiam, as Escrituras sagradas que existiam na época de Jesus, era o Velho Testamento. O Novo ainda não tinha começado a ser escrito. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E olha o final do versículo. E são elas que testificam de quem? De Cristo. Mas elas contam a história dos sacrifícios que eram oferecidos no Velho Testamento, trazidos pela lei de Moisés. Elas falam das profecias dos profetas sobre a nação de Israel, sobre o futuro da nação de Israel. Jesus está dizendo tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento aponta para mim. Ele é o objeto da escrita de toda a palavra de Deus. E aí entendemos que aqui ele está falando do Velho Testamento, porque ainda não existia o Novo. Mas quando o Novo Testamento é escrito, ele também, e aí lá aparece no último livro, em Apocalipse, aquelas 2 referências que nós lemos. Quem abre os 7 selos do livro selado para revelar o conteúdo, a profecia, é Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E o espírito da profecia é a revelação de Jesus Cristo. Está lá também no que acabamos de ler. E agora versículo 45 a 47. Não pensem, Jesus continua dizendo, não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Moisés, o principal escritor do Velho Testamento, ao qual os escritores do Novo mais fazem referência. Jesus está dizendo, ele é quem acusa a todos nós diante de Deus. Eles confiavam em Moisés, valorizavam Moisés. Ele está dizendo, pois é, e Moisés está só acusando vocês diante de Deus, e o apóstolo Paulo explica isso dizendo que a lei não nos salva, apenas mostra a gravidade do nosso pecado, a lei de Moisés. Versículo 46, porque se vocês de fato, olha essa revelação, crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Olha essa revelação. Moisés escreveu a respeito de Jesus Cristo e da sua obra e da sua vida. Aí alguém poderia perguntar assim, como assim? Ele nem sabia que o Senhor um dia ia nascer e tal. Ele disse, pois é, ele sabia. O Espírito deu-lhe a compreensão. Talvez ele não tivesse compreensão do fato histórico em si. Mas toda a lei de Moisés apontava para Cristo, todos aqueles rituais, aqueles sacrifícios que eram oferecidos, primeiro na tenda, lá no deserto, anteriormente cada sacrifício oferecido por algum dos patriarcas nos altares que eles construíram, cada sacrifício oferecido no templo em Jerusalém, o templo de Salomão. Todos estes sacrifícios apontavam para Cristo. E aí a Bíblia está cheia destas figuras. Abel, o inocente, que oferece o sacrifício perfeito a Deus e é assassinado pelo seu irmão, é uma figura de Cristo inocente, morto por mão dos ímpios e por causa do pecado dos ímpios.
Mas ainda tem o versículo 47. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Não tem como crer em Cristo adequadamente se não percebermos Cristo presente na revelação das Escrituras. Por isso que a nossa lição neste momento é: Cristo é a chave principal, da qual derivam todas as outras para a correta interpretação das Escrituras. Tá certo? Ontem, um dos nossos alunos aqui me perguntou sobre isso. Pastor, aí ele estava lendo Mateus, em que o José leva Jesus, foge do Herodes, né? E leva Jesus para o Egito. E ele disse que se lembrou de José do Egito, filho de Jacó, que foi vendido como escravo para o Egito e depois se tornou governador do Egito e foi instrumento para a salvação dos egípcios daquela crise de fome, de 7 anos de fome. E ele fazendo uma comparação entre Cristo indo para o Egito e que ele é a solução para a humanidade, e José, pai de Jesus Cristo, levando o bebê Jesus para o Egito, né? E Jesus é a solução para a humanidade, e José, filho de Jacó, sendo vendido como escravo para o Egito. E dizendo, dá para comparar, e aí eu disse, dá para comparar. E ele perguntando se era isso que significava, porque eu já tinha dado essa aula na Igreja Batista da Redenção aqui. E meu aluno Felipe estava lá muito ligado nesse tema. Eu fico muito alegre com isso. Então, se dava para comparar, e eu disse dava, mas aí eu expliquei um detalhe. Uma coisa, nós temos que ser muito honestos nas nossas exposições, dizer isso aqui, porque há aqueles textos que é mencionado no Velho Testamento e que no Novo Testamento, então, ele é confirmado como apontando para Cristo. Aí isso fica óbvio. Por exemplo, quando nós falamos que cada sacrifício oferecido lá no Velho Testamento representava Cristo, um dos exemplos quando João Batista apresenta Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também no livro de Hebreus, isso é muito mencionado, que Jesus é o sacrifício perfeito e definitivo. Então, o Novo Testamento mencionando Cristo lá no Velho Testamento. Mas essas figuras comparativas são possíveis de serem usadas quando nós dizemos que Cristo está lá no Velho Testamento. Por exemplo, aqui para finalizar, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí João, no Novo Testamento, diz, Jesus chega e se apresenta: eu sou a luz do mundo. João diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então aquela luz que Deus disse, haja luz, para que houvesse a criação, era Cristo. E também João diz, no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí o verso 14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. E ele diz: por meio da palavra todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a palavra que deu origem a todas as coisas lá em Gênesis 1 é Cristo. Por isso que eu estou dizendo, a chave para a interpretação das Escrituras é Cristo Jesus. E o cristão que estuda as Escrituras deve desenvolver esta capacidade de perceber Cristo nas profecias, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Isso nos levará a uma mais correta interpretação das Escrituras. Eu poderia citar outros exemplos, e aí eu quero passar um dever de casa, porque eu vou comentar, agora a gente vai discutir esse assunto lá no nosso grupo de WhatsApp, mas eu vou lhe passar um dever de casa. Cite, além desses poucos exemplos que eu citei, cite exemplos do Velho Testamento cujas figuras se cumprem em Cristo no Novo Testamento.
E havendo necessidade, eu vou apresentar mais algumas figuras do Velho Testamento que se cumprem em Cristo no Novo Testamento. Eu vou apresentar lá no grupo de WhatsApp. E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, do nosso grupo de estudo, você que porventura assiste esse vídeo e ainda não esteja lá, me manda, deixa uma mensagem aqui no comentário nesse vídeo, ou assiste o nosso primeiro vídeo que está na nossa playlist sobre a nossa escola de líderes, que lá está meu WhatsApp. Eu lhe mando meu WhatsApp se você comentar aqui no vídeo, ou então você deixa seu WhatsApp no comentário, eu lhe mando uma mensagem para eu lhe colocar no grupo do WhatsApp, onde nós estudamos esses temas e detalhamos esses assuntos aqui. Combinado assim? Um grande abraço a todos e até a próxima.